Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 7 de outubro de 2024. Os assuntos que vamos tratar hoje é sobre o drone russo que foi abatido sobre a Ucrânia, que eu quero inclusive me desculpar pelo erro que eu fiz ontem, mas foi involuntário porque eu recebi a informação de fonte oficial, que acreditava ser um Su-25, mas depois foi constatado que é um drone russo, raro, que eles chamam de sexta geração, mas há dúvida se de fato ele é de sexta geração. Vamos ver em detalhes mais na frente. Vamos discutir também, a Holanda anunciou a entrega de mais 24 caças F-16, que serão entregues nos próximos meses. E vamos falar também, vamos detalhar as grandes perdas da Rússia acontecidas e quais os meses em que ela teve o maior número de baixas esse ano. Vocês vão ver que os números são assustadores. Obrigado. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, é muito importante a participação de vocês. Vocês vão ver que o que vocês veem aqui, vocês não veem em outros canais. Um drone russo abatido sobre a Ucrânia, ele foi abatido na região de Donetsk, mais especificamente próximo à vila de Konstantinivka. É uma vila que fica na região de Pokrovsk e também próximo a Kurakil, onde são feitos os combates mais intensos e onde a Rússia está tendo as maiores perdas. Ela tem como prioridade conquistar a cidade de Pokrovsk ainda esse ano. Não acredito que vá coincidir, que vá fazer isso. E eu acho uma coincidência muito grande esse drone estar naquela região e ser abatido naquela região. Mas vamos em frente. Esse drone, o nome do drone em russo é Okhotnik, ok? Okhotnik. Na descrição do vídeo vocês vão ver certinho como escreve isso. E ele é conhecido também como o S-70. A Rússia não tem mais do que 10, ela tem menos do que 10 desses drones que estão ainda em fase experimental, estão sendo testados. Esse drone é o segundo, guiado pela Rússia. Ele é um drone mais moderno, mais avançado que a Rússia tem. E ele está sendo testado, mas eles nunca dizem que ele está sendo testado. Ele é furtivo e é de alta tecnologia. Esse é um veículo aéreo também, é chamado de UCAUV, o Veículo Aéreo de Combate Não Tripulado, ou seja, é como se fosse um caça mesmo, mas ele foi nessa região que ele foi abatido, é uma região do lado ucraniano, não é a parte controlada pela Rússia, e a Ucrânia já levou embora todos os destroços desse drone para estudá-lo. Acredito que também os técnicos da OTAN e dos Estados Unidos da América vão estudar esse drone. Ele é grande, ele tem 14 metros de comprimento e largura de 20 metros. E ele pode atingir 620 km por hora. E ele tem um alcance de 6.000 km, ou seja, é uma coisa porreta, né? Grande. E ele pode transportar até 2,8 toneladas de munições, ou seja, ele pode fazer muita explosão, uma grande explosão com as munições que ele pode transportar. Bom, o que aconteceu com esse drone? A Ucrânia tinha detectado o drone e iria abatê-lo. E a Ucrânia fala que ela abateu esse drone, ela ainda fala isso, né? A Rússia diz que foi ela que abateu, mas não é a Rússia que diz, a Rússia está quieta. Ela fala através dos seus propagandistas, através dos seus blogueiros, né, que são pagos pela Rússia. O Kremlin paga alguns blogueiros. E também através da imprensa, que é oficial, ela fala nos noticiários como se fosse a notícia. Mas você não vê o Putin falando sobre isso ou porta-vozes oficiais, pelo menos até o horário que eu terminei esse vídeo. Ontem eu anunciei como fosse um Su-25, porque a própria Ucrânia, quando chegou no local, ela não conseguiu identificar rapidamente, ela disse que podia ser um Su-25 ou Su-34. 34 também é um caça-bombardeiro. E eles aí disseram, não, é um Su-25. E que foi noticiado, eu esqueci, peço desculpas. Quero agradecer, inclusive, foi involuntário, mas quero agradecer aquelas pessoas que me seguem no canal, que me chamaram a atenção
para o fato de que depois já foi noticiado que era esse drone S-70 da Rússia. Então estamos aqui para mostrar efetivamente como foi. A Rússia fala que é ela que abateu, que ele estava fazendo um teste a aproximadamente 400 milhas da fronteira da Ucrânia, mais ou menos isso dá uns 600 quilômetros, 600 e poucos quilômetros, mas é estranho, é muito próximo para um míssil dessa envergadura, que tem um alcance tão grande, eu acho que isso é muito próximo da fronteira da Ucrânia, e está se dirigindo justamente para a região onde de maior conflito hoje em todo o teatro de operações dentro do território ucraniano. Mas aí eles dizem que eles abateram porque o drone perdeu o controle e eles ficaram com medo que os ucranianos pousassem o drone, mas os ucranianos não têm o controle do drone para pousar o drone. Ele ia de qualquer maneira ser destroçado ou pela artilharia ucraniana ou ia cair, né? Porque eles não tinham mais o controle sobre o drone. Então eles mandaram um Su-57 abater esse drone. Mas tem boa parte da fuselagem, da carcaça, que ainda é aproveitável. Acredito que os técnicos que vão examiná-lo vão ter uma boa noção disso. Mas o que é muito estranho, né? Que eles mandaram abater esse drone, porque ao mesmo tempo é uma derrota para eles. Eles que falam aos quatro ventos para o mundo nas suas ameaças de que eles têm também o drone mais avançado do mundo, eles de repente são obrigados a abater o drone porque o drone não funcionou. Aliás, pelo jeito, então, os últimos testes da Rússia, daquilo que eles mais se gabam de que está indo muito bem, não está indo muito bem. Então esse drone pode ser que ele não seja tão furtivo assim, porque os ucranianos detectaram ele. Pode ser que não seja todo o equipamento necessário para um drone furtivo, ele não tenha. O outro exemplo que já noticiei também é quando explodiu o míssil, também num teste, Sarmat, que é o míssil do juízo final, segundo o próprio ditador russo. Né? E ele explodiu porque o motor não levantou com ele, não sei, ninguém sabe porquê, motor fabricado pela Rússia, e ele explodiu, explosivo. E o que é interessante, né? Ele fez uma cratera gigante de 60 metros de profundidade. Então parece que as coisas, os testes, as ameaças, são de fato um blefe. Até um blefe são os equipamentos dele e a capacidade. Isso mostra a incompetência do exército russo, das forças armadas russas. Tanto na questão do míssil Sarmat, né, apenas como comparação, e também na questão desse drone que, segundo eles, tiveram que abater. Fica aí a dúvida quem de fato abateu, se é a Rússia ou se é a Ucrânia. Né? Vamos ver, não quero afirmar agora aqui para não dar nenhum... não fazer um juízo errado efetivamente. Pode ser que tenham sido os russos, pode ser que não tenham sido os russos. Bom, quero falar aqui, esteve em visita ontem, né, dia 6, na Ucrânia, o ministro da Defesa da Holanda, o senhor Rubens Brecht-Helmans. E ele esteve em Kharkiv visitando e viu a destruição que os russos fizeram com os mísseis, e ele mesmo disse, olha, de fato estou vendo que os russos estão atacando áreas civis, prédios totalmente destruídos, hospitais, escolas. Aí ele anunciou que o mais rápido possível, nos próximos meses, ele não disse exatamente quais meses, mas eu acredito e espero que seja até o final do ano, a Holanda entregará os últimos 24 F-16 que estão faltando do lote da Holanda. Ela já entregou 6, a Noruega entregou 4, e com esses seriam 30 da Holanda, e acredito que vai entregar até o final desse ano. É importante porque os F-16 agora até não estão se expondo muito, estão tendo uma atuação, estão tendo mais discreta, e a Ucrânia não está divulgando muito, até por uma questão de contenção para não denunciar muito as posições dos F-16. Então 30 também não é o ideal, mas 3 que um caiu por problema de acidente, né? Então, na realidade, não seriam 34, seriam 33, ou seja, 33 é um número muito pequeno. Achava-se que com 60 já seria um número bom, mas a Ucrânia tem prometido 128 desses aviões.
Só que as entregas, como sempre, o Ocidente entrega muito devagar e espera-se que ele entregue agora no tempo ainda, pelo menos esses 24, até o fim do ano efetivamente. Enquanto isso, eu quero detalhar para vocês as perdas até o dia 5, ou seja, 2 dias atrás, 5 de outubro de 2024, né? Quero começar falando aqui das baixas russas, né? Os russos tiveram até, que é o dia número 956 da guerra, que começou em, esse recomeço, porque ela começou de fato em 2014, mas no dia 24 de fevereiro de 2022, no dia 956 da guerra, já tiveram de 661.720 baixas, né? É um número muito grande de soldados russos, e 8.922 tanques de guerra, 17.700 blindados de transporte de tropa, 19.147 sistemas de artilharia, 970 sistemas de defesa aérea, 1.216 lançadores múltiplos de foguete, aqueles lançadores múltiplos que vão em cima de caminhões, né? São transportados, que lançam foguetes, os russos chamam de sistemas Buk, né? E 26.107 veículos em geral, como para transporte de combustível, para transporte de logística, são esses caminhões para transporte de tropa que foram destruídos. Acho que o grande erro da Rússia foi ter quantidade demais, então ela não poupa, ela sacrifica tudo. Inclusive as baixas humanas, que eles mesmos chamam de moedor de carne, eu entendi o seguinte agora, né? Eles estão usando o ser humano como munição. Ele é descartável que nem um cartucho de fuzil, o que é uma pena e é muito lamentável que isso esteja acontecendo. Mas eu quero dizer para vocês os meses de maior perda. Setembro foi o segundo mês, agora esse mês passado, de maior baixas do exército russo na Ucrânia. 38 mil baixas, ou seja, no mês de setembro, nessa confusão toda, para tomar vulgar e não tomar mais nada, eles perderam 38 mil militares. O mês mais mortal foi maio, com 38.800 baixas. O exército russo está de fato usando suas tropas como munição descartável. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like. Convido aqueles que quiserem ser membros para ajudarem a financiar a confecção dos vídeos. Agradeço muito, é uma quantia bem pequena, se inscrevendo como membros. Conto com vocês. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem.